Nossa, minha senhora, chegou uma polícia aqui, ó, enquanto eu tava começando a filmar. Tô achando que foi o meu vizinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aí, a polícia, minha senhora, parando aqui em casa. Eu quero só ver o que aconteceu. Tô curioso. Com certeza é pra mim, viu? Porque olha, ultimamente, o que eu tenho tido de sorte na vida, a senhora não tem ideia. Ela vai descer aqui e vai vir falar comigo. O que eu fiz agora dessa vez? Eu que já chamei a polícia, né, pro meu vizinho. Vou contar essa história daqui a pouco. Só que eu ainda tô arrumando um cenário aqui. Aí não deu nem tempo de começar a contar a história. Ah, não, eles só estão comendo, minha senhora. Eles estão comendo um donutzinho bem gostoso ali. Parece os Simpsons. Igualzinho. Não vou filmar eles porque senão eles vão bater aqui em casa, né? E vamos levar embora. Mas os dois estão ali papando. Uma mulher que está dirigindo e um homem. É uma rua sem saída, pelo menos eu tô seguro aqui, né, minha senhora? Bem que o meu vizinho podia aparecer aqui agora pra ver se ele dá um show pra eles verem. Porque eu já chamei a polícia já pro bendito. Vamos ver se ficou bonitinho assim o meu cenário. Pra ver se ficou bonito, deixa eu ver. Ah, tá maravilhoso, né? Boa tarde, minha filha, acorda, vamos viver. Bem-vinda a mais um vídeo aqui do Da Varanda, minha senhora. O podcast, vídeo do YouTube, que a senhora também encontra no Spotify, que eu conto umas histórias, sua história e tudo mais. Dessa vez eu ia contar uma outra história, mas minha senhora, com os acontecimentos recentes aqui desse prédio maravilhoso, com os meus vizinhos lá de cima, minhas vizinhas de baixo, eu decidi contar tudo sobre esse povo aqui que mora, que são tudo uns, não são muito normais, tá, minha senhora? Vamos colocar desse jeito. Aí eu não sei se eu realmente pertenço aqui, porque eu também sou, ou se eu devo me mudar daqui. Espera aí que a senhora já vai entender. Primeiro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rubens Flyzilla na internet, o famoso comissário, minha senhora, que fica para cima e para baixo. Ultimamente eu só faço voo pro Jalapão, o famoso Japão, Tokyo Teens. E aí tem vários vlogs também para a senhora acompanhar aqui no canal, então a senhora já pode se inscrever, curtir esse vídeo, que eu sei que a senhora vai gostar, porque é fofoca de condomínio. Quem é que não gosta de fofoca de condomínio? Para a senhora não perder os próximos vídeos, tá? As redes sociais estão aqui também para a senhora seguir, @Flyzilla, e o meu senhor também, que eu sei, obviamente, que tem homem assistindo, tá? Mas a minha mania de falar minha senhora, então já peço desculpa se eu atingir aí o seu ego masculino. Eu vou começar desde o comecinho para a senhora entender completamente a história. Eu me mudei para Nova York da Filadélfia um ano atrás. Só que uns meses antes de eu me mudar, eu já estava conhecendo um menino que mora lá em Manhattan. Eu moro numa outra região que chama Queens, que a senhora já deve ter ouvido falar, para cima do Brooklyn, minha senhora. Pensa que assim, a zona norte ali, ó, Santana, é o famoso Queens. E aí a zona sul ali mais ou menos, mas é mais pra zona leste também, né, o Brooklyn. Não é assim também Morumbi, não. O Brooklyn fica mais no sul, né? E aí ao oeste fica a famosa Manhattan, que é a ilha lá, que tá cheia de prédio, coisa turística, onde o povo realmente vai. É uma doideira, né? E aí esse meu ex, ele morava lá. Então, como eu estava viajando bastante da Filadélfia, quando eu tinha folga, eu vinha direto para cá, para Nova York, e passava o final de semana com ele. Eu estava amando, né, minha senhora? Porque eu estava ficando na casa dele, estava uma delícia, eu estava me divertindo. Quando eu decidi mudar para Nova York, eu peguei esse apartamento de um comissário que estava saindo daqui. Ele saiu para voltar para Miami. Que Deus o tenha. E aí, conforme ele foi para Miami, eu tomei conta aqui do apartamento, só que eu não me mudei de fato. Eu só trouxe aqui uma Austrália que eu tinha a mais, que eu trouxe da Filadélfia, e aí eu comecei a ficar com o meu ex na cidade. Eu ia para trabalhar da casa dele e voltava para trabalhar da casa dele. O aluguel aqui é na faixa de $1.100 por mês, é um quarto dividido, só eu tenho um quarto, mas o apartamento são 3, então dividido em 3 pessoas. Cada um tem seu quarto e tem 2 banheiros nessa maravilhosa residência. E todos esses prédios aqui são 3 apartamentos, um por andar. E aí acredito que na faixa de 3.300 ou 3.500, alguns quartos são mais caros, né, que são um pouquinho maiores. O meu quarto é bem pequenininho, então eu pago um pouquinho mais barato. E aí eu imagino assim que o dono do apartamento deve ganhar um pouco mais de $10.000, né, com esses 3 apartamentos aqui. Não sei se ele é dono de tudo, mas que ele é dono desse prédio inteiro, ele é. E aí eu peguei esse apartamento, deixei as minhas coisas aqui e não dormi uma noite, minha senhora, durante 8 meses. Durante 8 meses eu estava trabalhando e passando meus dias de folga na casa do meu ex lá em Manhattan.
E assim, era em Manhattan, era numa área maravilhosa que chama Sorro, que é basicamente a Oscar Freire, assim, tá, de São Paulo. Só tem loja de grife, só tem gente que tem dinheiro. O aluguel mais ou menos de um quarto lá é tipo $4.000 e ninguém compra lá, tá, minha senhora? Em Manhattan ninguém tem dinheiro para comprar. Então ele pagava aluguel uns $4.000, que é muito mais do que esse apartamento inteiro. E fica mais ou menos 25 minutos, 30 minutos daqui. Então assim, o pessoal realmente quer morar numa área aqui em Nova York, você tem que pagar o valor, que é caríssimo. E o apartamento era pequeno, tá? Não era grande não. E aí eu ficava com ele, na grande maioria do tempo. Eita, que a polícia voltou, minha senhora, pra fazer a ronda. Eu tava morrendo de medo. Eles foram pegar um cafezinho. É que eles estavam comendo bolinho sem café. Pior que estão comendo mesmo, viu? Eu queria mostrar pra senhora. Vai dar uma estacionadinha ali, ó, pra poder comer. Eu sei que não é o meu ex. Deus tem. Eu sei que não é o meu vizinho que me ligou, porque eu vi ele indo embora. Só comecei a gravar agora. Ele sai para trabalhar 1 da tarde. E aí, minha senhora, como todo relacionamento desesperado que começa a 300 km por hora, imagina, você vai se mudar para casa da pessoa depois de 2, 3 meses. Você leva as suas tralhas. Não que eu levei todas, né? Eu levei assim as roupas que eu usava e trouxe o resto para cá. Às vezes eu passava aqui assim só para pegar alguma coisa, mas eu nunca dormia aqui nesses 8 meses, né? Até a gente terminar, né, minha senhora? Então começa a 300 km por hora e aí freia também, vai pro negativo, né, minha senhora? A senhora, não sei se a senhora conhece física, mas não dá bom. E aí depois que a gente terminou, eu vim pra cá e dormi a primeira noite. Foi terrível, tá, minha senhora? Porque tava cheio de pó, não tinha limpado, tinha bicho, eu não tinha passado os produtos para exterminar formiga, barata, essas coisas. Então assim, eu tive que fazer isso tudo na primeira semana. Então, a senhora imagina que nos primeiros dias o que eu vi aqui nesse quarto. Eu estava desesperado para sair daqui já. E aí eu percebi que morar aqui em Astoria é bem melhor do que morar na ilha, para mim. Porque para mim é muito importante o commute to work, que a gente fala em inglês, que é o seu trajeto para o trabalho. Então, você pode pegar ônibus, você pode pegar metrô, você pode dirigir, andar, o que você quiser fazer para o trabalho. Para mim, não importa o que seja, tem que ser conveniente, não pode ser cansativo. Senão eu vou chegar no trabalho cansado e na hora de voltar, eu não quero nem voltar para cá. E é um parto para voltar para casa, minha senhora. Então, assim, para mim é bem importante. E é bem melhor daqui, porque eu pego um Uber para uma estação de trem, que chama Woodside. E aí, dessa estação de trem, eu pego o trem que vai direto para Jamaica, que é a Jamaica, estação Jamaica. E aí, da Jamaica tem aquele trem que conecta com o JFK. Tudo dá mais ou menos 35, 40 minutos. Não é tão curto assim, né? Dirigindo, acho que ia ser mais ou menos isso mesmo. Mas não é tão curto, mas é mais caro. Porque eu pago o Uber, depois eu pago um trem, depois eu pago outro trem lá dentro. Então, para ir para o trabalho, mais ou menos, eu gasto toda vez uns 25 a 30 dólares. Na volta, eu não pego esse trem da estação para cá. Na volta eu estou muito cansado do Japão. Aí eu pego o trem lá da Jamaica Station, direto aqui para casa. E aí eu gasto mais ou menos uns 40 dólares, 45 mais ou menos, para voltar. Mas para mim vale a pena, minha senhora, porque eu chego em casa, não estou assim tão acabado quanto eu poderia estar. E quando eu chego no trabalho, eu não estou cansado. Então para mim é importante. E o que mais conta para mim de gostar de morar aqui é que é uma rua sem saída. Então assim, aparece a polícia aqui para comer um biscoitinho. Aí às vezes os carros vão aqui dar uma volta, né? Porque eles erram o caminho ali na frente. Aí eles vêm aqui e fazem um contorno. Então assim, realmente é uma área boa e eu gosto dessa rua. Bem tranquilinha, apesar de eu ter a minha varanda aqui, ó, de frente para a rua, não passa carro. Eu amo, uma tranquilidade sem noção. Tudo estava perfeito até eu descobrir que nós temos vizinhos que não são muito chegados na terapia, na psicoterapia, nos remedinhos. Eles são contra esse tipo de coisa, então eles levam a vida xingando o povo para cima e para baixo. Vamos começar pelo meu amigo, que quando ele me deu o quarto aqui, né, entregou o quarto para mim, ele falou assim, olha, tem um cara ali em cima, um asiático, que ele é meio estranho, toma cuidado com ele. Daí eu perguntei o que aconteceu dele, não sei, mas ele é meio estranho assim quando você conversa com ele. Aí eu falei, beleza. Uma vez eu cheguei do trabalho, a primeira vez que eu vi ele, eu tava abrindo a porta aqui embaixo, era bem tarde, né? Ele chega atrás de mim, que nem um vulto, minha senhora, morrendo de medo que eu tava. Ele falou assim, você tá visitando alguém? Mas bem grosso, sabe? Direto e assim, reto. E aí eu tava nervoso do trabalho, cansado, estressado. Eu só falei assim, não, eu moro aqui. Tipo, o que você tem a ver? Você tá visitando, você é porteiro daqui? Meu filho, você não é. Então assim, achei ele meio estranho nessa hora. Mas como eu já tinha ouvido falar dele, foi essa a minha resposta, sabe? Foi meio automática, porque eu sou assim também, eu sou péssimo no impulso, na impulsividade assim, minha filha.
Eu faço umas coisas terríveis, eu falo umas coisas terríveis também. Tanto que a próxima vez que eu encontrei com ele, depois de meses, foi por conta que eu coloquei o lixo errado ali embaixo. E aqui em Nova York, minha filha, todo mundo tem um cargo no Ministério do Meio Ambiente. Não sei se a senhora sabe. E aí você tem que reciclar papel, tem que reciclar papelão, tem que reciclar lata de alumínio, igualzinho o Japão praticamente, minha filha. E eu já sabia mais ou menos que tinha que fazer isso, então eu ficava meio esperto em qual latão eu ia jogar minhas coisas, né? Só que na vez que eu fui jogar, nesse dia, os 3 estavam vazios. Então eu coloquei o lixo certo, só que o outro lixo reciclável eu coloquei no outro errado. E por algum motivo ele sabia que era eu. Depois eu vou contar outra história também, porque eu achei que ele sabia, mas é mentira. Eu estava aqui gravando um vídeo no dia seguinte. Ele me passa para trabalhar, que ele sai para trabalhar mais ou menos 1 da tarde. Ele me passa para trabalhar e aí ele começa a me xingar, do nada. Ei, foi você que fez essa merda aqui embaixo? E aí eu falei, o quê? Vem aqui embaixo, agora, desce, agora. Minha senhora, como é que a pessoa começa a falar com a outra desse jeito? Eu nem conheço ele, minha filha. Eu comecei a responder ele, comecei a brigar. Eu aqui em cima e ele ali embaixo, eu xingando ele. Nisso, eu falei assim, olha, eu tô com medo de você, eu vou entrar. Não fui eu que fiz isso, só que tinha sido eu, tá? Só que eu falei pra ele que não fui eu, porque eu tava morrendo de medo. Se eu admito, ele pula aqui, minha senhora lá de baixo, e vem querer bater em mim. O que ele fez foi mais ou menos isso, tá? Eu entrei, fechei a porta, e ele deu de ir embora. Eu falei, ufa, foi embora. Minha senhora, eu acho que ele estava um pouco adiantado pro trabalho, ele decidiu voltar, ele subiu, ele começou a esmurrar a porta do apartamento, querendo falar comigo e gritando que queria falar comigo. E eu achei que os meus colegas de quarto não estavam aqui. Ele batia na porta. Nessa hora, eu fechei a porta do quarto, tranquei e liguei pra polícia, porque eu tava morrendo de medo. Esses caras entram aqui em casa e começam a bater na porta do meu quarto, eu morro de medo. Minha senhora, eu sei brigar, tá? Mas eu evito até o máximo, ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque eu não sei se a senhora sabe, aqui metade da população tem arma praticamente, então assim, eu morro de medo dessas coisas. Liguei pra polícia, ela fez 1000 questionamentos até decidir mandar alguém pra cá. Nisso, o meu colega de quarto, o que é dono, assim, né, que o contrato tá no nome dele, é coreano, ele abriu a porta e começou a discutir com ele. O cara pedia pra falar comigo, eu achei que ele era chinês, tá? Daqui a pouco eu falo que ele é chinês, mas ele não é, ele é coreano, na verdade. E aí ele começou a xingar o menino, queria falar comigo, e aí eles começaram a brigar também, porque o menino já tinha feito a mesma coisa que eu, jogado lixo errado, e ele também já tinha xingado o menino 2 anos atrás, parece. Ele mora 7 anos aqui em cima. Inclusive ele mora num apartamento de 3 quartos, um é a mãe dele, o outro é ele, e o outro é um japonês. Japonês mesmo, 100%, porque eu vejo a carta, tem nome e sobrenome japonês, e ele sai para trabalhar também um pouquinho antes do coreano, que mora aqui em cima, que eu falava na internet chinês, porque eu jurava que ele era chinês. Já vou falar para a senhora porque eu sei que o nome dele que ele é chinês, não é por causa do nome não. Nessa briga dos dois, discutindo, gritando, eu liguei para a polícia chegou aqui, ele já tinha descido. E até eu já tinha saído de casa, porque assim que eu fiquei sabendo que ele foi embora, eu arrumei minhas coisas e fui pra academia. Eu quase voltei 3 dias depois, minha senhora. Eu tava morrendo de medo de voltar pra cá e encontrar ele, mas eu sei o horário que ele sai e eu sei o horário que ele volta. Ele trabalha de segunda a sexta, ele sai 1 da tarde, 1h30, ele volta mais ou menos 10 da noite. Então assim, Deus me livre, esses horários aí tá bloqueado na minha escala, minha senhora. Eu tô aqui com certeza já dentro de casa ou planejando chegar à meia-noite. Eu não chego esse horário mais não e nem saio de casa esse horário. A polícia chegou aqui, não fez absolutamente nada porque não tinha o que fazer. E aí a gente mandou mensagem pro síndico, que é dono dos 3 apartamentos. E o síndico até veio aqui depois, numa outra situação, depois disso que aconteceu, dizendo que conversou com ele, que ele entendeu, que a gente não entendia muito bem como funcionava o processo de reciclagem, e aí agora a gente entende e não vai acontecer mais. Aí eu achei que tinha acabado, minha senhora, fiquei até mais tranquila, ele não vai me agredir, nem subir em casa aqui para bater na porta. Até que o meu novo colega de quarto, que é de Hong Kong, ou seja, ele fala mandarim da China, cantonês de Hong Kong e fala inglês também. Ele falou que estava ouvindo uma conversa 3, 4 da manhã muito alta, todo dia. Era uma brigaiada, às 3, às 4 da manhã, em cima, no quarto de cima dele. E aí, quando eu falei que o cara era chinês, ele falou assim, não, ele não é chinês. Eu falei assim, jura? Porque pra mim ele parece muito chinês. Ele falou assim, não, ele não é, ele é coreano, porque eu ouço ele brigando com a mãe dele. Então é a mãe dele e ele, coreanos, se xingando
o dia inteiro, a noite inteira, até 3 da manhã. E aí o outro que é japonês, que com certeza deve passar maus bocados, tá com ele. A senhora, vim até pegar minha água aqui, porque, nossa senhora, eu não tô nem na metade da história ainda. Eu já tô acabado. Espero que a senhora esteja assistindo ainda, porque vai ficar melhor. Nisso, o meu colega de quarto, que é de Hong Kong, estava muito bravo, mandou mensagem pro nosso amigo coreano aqui, o outro colega de quarto, falando assim, olha, eu quero o número do dono do prédio, porque se ele continuar fazendo barulho às 3, 4 da manhã me acordando todo dia, eu vou ligar pra polícia. Nossa, do nada. O menino se envolveu desse jeito. O menino que mora aqui de Hong Kong, ele é bem assim, minha senhora. Se tá sujo, você limpa ou eu vou ligar pra polícia. Toda hora ele fala da polícia. Eu achei que eu era o desesperado da polícia, minha senhora. No caso é ele. Deixa eu só confirmar se tá gravando, porque se não tiver eu tô acabado. E aí, aí ele acabou mandando mensagem pro dono do prédio. O dono do prédio entrou em contato com o cidadão aqui de cima. E aí parece que eles entenderam e parou um pouquinho o barulho. Aí num belo domingo ou sábado, bem tranquilo, minha senhora. Se tá tranquilo isso aqui assim, ó, na segunda, a senhora não tem ideia do que é sábado e domingo. A senhora não escuta nada, nada mesmo. Eu tava estudando no meu computador, feliz e alegre. Eu recebo uma mensagem do coreano colega de quarto, falando assim, tem alguém usando dorgas entorpecentes aí em casa e com música alta? Porque o coreano de cima mandou mensagem pro dono do prédio falando que estavam usando dorgas entorpecentes e dando uma festa com música muito alta num domingo pacífico, minha senhora, tipo 9 da manhã. Eu e o menino de Hong Kong ficamos desesperados, né? Tipo assim, eu não escuto música no celular sem ser no fone. Também não uso nada, minha senhora. O outro também não, o menino. Ele é super quietinho, fofinho. E assim, para estar ameaçando chamar a polícia, ele não tem nada, né, que possa incriminá-lo, assim, né? Aparentemente, né? Não vamos descartar nada, calma, a gente acabou de conhecer ele. Inclusive, na mensagem que o coreano mandou pro dono do prédio, ele falou que estava ameaçando chamar a polícia se a gente não parasse. Então, assim, ficou uma briga, sabe, meio infantilizada, tipo assim, vamos ligar pro dono do prédio e falar pro dono do prédio, se ele não parar, eu vou ligar pra polícia. Basicamente começou comigo essa história, tá? Eu peço até perdão, mas é que eu chamei a polícia porque eu tava muito com medo, ele tava agressivo. Não era assim, polícia, vem cá resolver esse probleminha. É assim, me salva, porque se ele tivesse de frente comigo, ele ia voar no meu pescoço, minha senhora. E aí nós três começamos a conversar, né, sobre toda essa situação, e aí descobri que ele é coreano, a mãe dele é dona de uma loja, assim, de conveniência, lá pra baixo, no sul, aqui, não sei se é perto do Brooklyn e tal. E eu já vi ela uma vez, inclusive. Só que depois de toda essa história, vou chamar a polícia, chamei a polícia, para de fazer barulho, umas coisas doidas. Quando eu encontrei ela, dei de frente com ela tava com uma cara de medo, um olhar assim, sabe? Tipo assim, com medo de eu voar no pescoço dela. E o meu olhar era o mesmo. Qualquer pessoa desse prédio que eu vejo, eu fico com medo da pessoa, por causa desse cara. Então eu olhei pra ela também com cara de medo, dela voar no meu pescoço. E os dois se olhando assim, ó, na escada, com medo um do outro. Porque vai que, né, o filho dela acha que eu tô falando alto ou brigando com a mãe dele, ele vai voar pra cima de mim. E aí, em compensação, tem duas meninas aqui embaixo que dividem um apartamento, que eu acho que é um pouco menor, na verdade, esse apartamento, que são duas meninas. E eu acho que elas são americanizadas, né, a gente fala first generation American. Então, por exemplo, ela tem pais estrangeiros, mas nasceu e foi criada nos Estados Unidos. Isso tem muito aqui, né? Tem first gen Brazilian, first gen Japanese, first gen Chinese. Então, assim, primeira geração chinês, primeira geração japonês, vietnamita. E ela, eu acho que é vietnamita e a outra é coreana. Então, basicamente, nesse prédio mora um japonês, dois coreanos aqui em cima, um coreano, um menino de Hong Kong e uma menina que é asiática do Vietnã e a outra que é coreana. E eu, minha senhora. Então, assim, eu sou o único não asiático desse prédio. Não sei se a senhora já viu aquele seriado Only Murders in the Building. É mais ou menos assim, Only Asians in the Building. Então, só tem asiático no prédio, exceto eu, que estudo japonês e eu acho que vou mais pra Ásia do que eles, né? Porque eu vou pro Japão toda semana. Eu achei engraçado quando comecei a pensar nisso. E aí aconteceu uma situação com meu colega de quarto de Hong Kong, que ele encontrou, ele deu de cara com o coreano aquele de cima, e ele começou a xingar ele também. Só que eu só não... ele começou a xingar por causa das cartas. Porque aparentemente quando coloca a carta embaixo da porta, aqui embaixo do prédio, fica um monte de carta. E na visão dele, alguém pode se ferir muito gravemente escorregando nessas cartas. Então se ele vê uma carta com o nome de alguém daqui que a gente não pegou, ele já falou que vai jogar no lixo a carta. Ao invés de separar bonitinho, deixar no canto, no chão, ou, né, fazer aquela boa camaradagem, deixar na porta da casa da pessoa, né, ele vai jogar no lixo. Ele já falou isso.
Então agora todo mundo desesperado na hora que recebe uma carta, tem que descer correndo para pegar antes que o coreano veja, porque senão ele vai jogar a carta fora. Só que ele falou isso na hora que ele estava brigando muito com o meu colega de quarto, de xingar assim também do nada. Vocês estão deixando a carta no chão, alguém vai se machucar, vocês vão ser responsáveis. E começou a xingar o menino. E o menino começou a xingar de volta. Aí nisso o menino chamou o dono do prédio veio para cá e eles foram lá tirar satisfação com o menino aqui em cima. E eu não tinha ideia de tudo isso que estava acontecendo, porque eu estava no Japão viajando. Só fiquei sabendo quando eu voltei. E aí tava o meu colega de quarto coreano, o menino de Hong Kong e o dono do prédio conversando com o cara lá em cima. E o cara lá em cima perdeu o controle também. Ele começa a gritar, ele começa a xingar, ele perde o controle muito rápido. Então assim, quando eu comecei a ver esse padrão de comportamento dele, eu comecei a me afastar. Minha senhora, eu não quero mais brigar com ele não, nem conversar de jeito nenhum. E aí o dono do prédio simplesmente falou que ele é assim mesmo, que ele já tá aqui há 8 anos, que às vezes passa algumas crianças aqui fazendo barulho, ele começa a xingar. Criança, coitada, que estão aqui de bicicleta pra cima e pra baixo. Então aparentemente ele tem esse padrão de comportamento de xingar qualquer um que faz barulho. E, inclusive, ontem, estava o meu amigo japonês aqui, a gente estava tomando um saquezinho e a gente estava conversando assim, meio japonês, meio inglês, meio a meio, né? A gente ia e voltava. E eu toda hora olhava para cima porque eu estava com medo dele abrir a porta aqui, a janela, e xingar nós. Tava com medo, porque era domingo, né? Então sabia que ele estava aqui. Até que eu ouvi a voz dele ali debaixo da porta e aí ele falou assim, ei, será que vocês podem falar um pouco mais baixo? Porque a gente está tentando se concentrar aqui em cima. E era tipo 6h30 da tarde, né, minha senhora? Então, assim, as pessoas aqui ficam na varanda conversando, as pessoas ficam na varanda, as crianças ficam brincando. E dá para ouvir, realmente, porque aqui é tão silencioso que dá para ouvir tudo que a pessoa fala. Eu escuto o povo conversando, às vezes, nas outras sacadas aqui. Só que eu não me incomodo, né, minha senhora? Porque, assim, as pessoas são livres para se socializar, né? Ainda mais 6 da tarde. A gente pediu desculpa para ele. Eu teria falado um pouco mais baixo, mas o meu amigo japonês falou que vamos entrar. Eu falei, não, a gente pode falar mais baixo. Ele disse, não quero incomodar. Só que eu já tinha contado toda a história pro meu amigo. E o meu amigo sabe um pouquinho de coreano, assim, ele sabe umas frases de coreano. Ele olhou pro cara e falou, 감사합니다. Só que ele confundiu, 감사합니다 é olá, né? E ele queria dizer obrigado. Só que na hora que ele falou isso, 감사합니다, o cara olhou e falou assim, arigato. Porque ele sabia que o menino era japonês. Não sei, ele estava ouvindo a gente conversar de certo, né? Ele foi agressivo na hora que ele foi chamar a nossa atenção aqui, mas dava para ver que ele estava se contendo, que ele não queria passar de um certo nível. Então ele estava brigando, mas sabe aquela pessoa que está se contendo? Se a gente tivesse reclamado, né, ou rebatido, com certeza ele teria voado no nosso pescoço aqui. Então, assim, o meu amigo baixando, ai, desculpa, ele falava assim, desculpa. E eu assim, ai, você não tem ideia, meu filho, se você não falar desculpa 3 vezes, ele com certeza vai voar no nosso pescoço. Então, meu amigo japonês até que foi maravilhoso nessa hora, ele controlou a situação. E aí, tanto que a gente decidiu sair daqui de casa e ir comer no restaurante, eu tava com medo até de ficar na sala aqui e ele começar a escutar. Mas o que eu mais achei engraçado é porque assim, eu nunca gravei muito aqui, né, na sacada. Às vezes tirei uma foto ou gravei alguma coisa no chão, mas eu nunca vi ele me assistindo ou ele observando que eu tô fazendo alguma coisa. Só que quando a gente estava discutindo na hora da reciclagem aqui, que ele tava me xingando, ele falou assim, eu não ligo pra você nem pro seu conteúdo do OnlyFans. Eu troquei as letras aí, espero que a senhora entenda que eu não quero falar. Mas ele acha que eu faço OnlyFans, minha filha. Então, eu nem fico pelada aqui, tá? Eu juro por Deus. Eu fico de roupa aqui na sacada, às vezes fazendo uma aulinha de yoga e tudo mais, e agora gravando vídeo. Mas não tem nada a ver com o conteúdo do OnlyFans, tá? Mas quando ele falou, dei tanta risada, porque ele deve achar que eu faço conteúdo com OnlyFans. Aí eu não sei agora se ele quer o endereço para ele poder pagar para ver. Porque assim, ele deve ter uns 40 anos e morar com a mãe. Acho meio estranho, né, minha senhora? Mas o meu amigo aqui, o de Hong Kong, deve ter uns 28, o coreano deve ter mais ou menos uns 28 também. É tudo povo novo, sabe? O japonês, aqui as meninas também são tudo novinhas. Ele é o cara aí de 40, 45 anos que mora com a mãe e mais uma pessoa ainda, que é bem doidinho, viu, minha filha? Olha, ele tá causando aqui já, acho que já faz uns 7, 8 anos, desde que ele se mudou, ele tá causando nesse prédio. Então eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui ainda não, viu? A senhora aproveita aqui essa decoração fofinha. No próximo apartamento que eu pegar, com certeza vai ter uma sacadinha para eu continuar, tá? A fazer o da varanda para a senhora. Mas para a senhora que nunca ouviu como é a vida em Nova York, no Queens principalmente, e em Manhattan também, tá? O povo também briga em Manhattan, que eu vejo lá as discussões no prédio acontecendo. Basicamente é isso, minha senhora. Essa foi a história do meu vizinho coreano aqui, que é doido, que a gente tá doido para chamar a polícia dia sim, dia não para ele. E ele também tá inventando as coisas só para ver se consegue chamar
chamar a polícia para nós. Eu espero que a senhora tenha gostado dessa história, que ainda está acontecendo. Caso tenha alguma atualização, com certeza eu vou atualizar a senhora aqui e também no Instagram, no TikTok. A senhora pode seguir @Flyzilla. E também não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para poder assistir mais as fofoquinhas que eu vou contando aqui do povo. Porque agora eu vou contar tudo mesmo, minha filha. Assim que acontecer, tem vídeo novo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!